Hello, pessoal! Hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu realmente admiro muito. Eu lembro que eu trabalhava ainda no Brasil. Para quem não sabe, eu era assistente de presidentes executivos, mas eu tinha esse sonho de empreender. E eu comecei a pesquisar sobre house cleaning nos Estados Unidos. E aí eu encontrei essa pessoa chamada Verlene Moura, que me ensinou muito sobre, né, essa parte de faxina, como tudo funcionava, a dinâmica, né, aquela limpeza na prática da casa. E hoje ela está aqui comigo, então eu agradeço muito a presença dela e a gente vai ouvir um pouquinho da história que ela tem para nos contar, né, desse histórico dela no house cleaning. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. Para quem não me conhece, né, meu nome é Verlene Moura e, como ela acabou de falar, eu tenho um canal, Minha Vida nos Estados Unidos, onde eu conto sobre o meu dia a dia, né, como que funcionam as coisas por aqui. Então, eu resolvi vir para os Estados Unidos em 2011, né, eu trabalhava como técnica de enfermagem, em Goiânia. Então, eu parei de cuidar desse paciente e um amigo meu me convidou para vir aqui para os Estados Unidos. E aí eu vim, já vim sabendo, né, o que eu ia encontrar assim pela frente. E o trabalho que eu escolhi fazer foi fazer faxina. No começo foi difícil, como é difícil para todo mundo, mas eu tive a sorte de ter alguém para me ajudar a arrumar um trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha um trabalho já em vista, eu já vim direto para trabalhar com uma pessoa. Tanto que Você eu cheguei chegou aqui, em qual estado mesmo, eu Verlene? vim para o estado da Geórgia, Ah, sim. para a região de Uhum. Atlanta. Então, assim, eu cheguei aqui na sexta-feira, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei, cheguei em maio de 2011 e eu trabalhei como ajudante até outubro de 2012. Então é um tempo bom de aí de aprendizado, né, de pegar a prática na limpeza, né? Sim, os 6 primeiros meses foram assim fundamentais. Eu acho que muita gente fala assim: se eu for para aí, dá para eu ganhar uma grana boa na faxina em 2 meses, porque eu vou tirar férias. Eu falo, cara, você precisa de pelo menos uns 6 meses para você ganhar prática, agilidade, né? Não é só assim, chegou, já caiu na faxina e fez dinheiro. Tudo Com leva tempo, certeza. né? E No para você primeiro mês, conseguir. eu lembro que no primeiro mês eu demorei 1 hora e meia para limpar uma banheira. Então, com certeza, não é uma coisa que em 2 meses a gente aprende. Sim, sim. É, logo assim que eu cheguei, eu achava que ia ser mamão com açúcar, né? Eu sempre limpei minha casa, né? Eu tenho noção. Tal. Quando eu era babá, eu sempre ajudava a moça que limpava a casa, então eu já tenho uma certa experiência. Quando eu cheguei, eu descobri que eu não sabia usar o aspirador. Na verdade, quando eu nunca tinha visto o aspirador na vida, né? No Brasil, as pessoas normais usam vassoura. Hoje em dia, não, já está mais Já evoluído. Eu acredito que muita gente já tem aspirador, mas no meu caso, eu não tinha essa experiência. Então, eu descobri que eu não sabia onde que ligava o aspirador. Era uma luta sem fim com o aspirador de chão me enrolando na no mangueira, no fio, cabo. Era uma confusão, né? no fio, né? E a gente não sabe qual acessório usar direito. Realmente, até pegar a prática, a gente quebra a cabeça ali no aspirador. Sim, o tanto que dói o punho, porque quando a gente chega, não tem aquela experiência, você não tem a manha, né? Hoje em dia, eu tenho ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo, assim, os meus métodos para me machucar menos, porque nos 6 primeiros meses, eu fiquei com o ombro, que às vezes ele travava, que eu não conseguia mexer o braço. Então, eu sentia muita dor no braço, eu sentia dor na coluna, eu me quebrei inteira, porque eu não tinha experiência. É o que muita gente passa quando chega aqui, né? Com E certeza. por alguma razão,
eu tive a sorte de que o rapaz com quem eu trabalhava era muito nervoso, muito estressado, mas ele me ensinava, sabe? Mas eu era muito lerda, cara, mas muito lerda. Mas olha, eu saí de um emprego onde eu ficava o dia inteiro sentada mexendo no computador, porque o meu paciente ia para o escritório trabalhar e eu ficava lá numa salinha esperando ele me chamar para alguma coisa. Então, eu passava o dia inteirinho, ou sentada ou esparramada ali no sofá, e de repente eu cheguei aqui, eu tinha 4 casas para limpar por dia. Era 5, ele teve que mudar o schedule, porque eu não dava conta de 5. E aí você Então, limpava com ele nessa época. sim, sim. Então, eram 4 casas por dia. É uma coisa assim do outro planeta, né? Embora seja aquela limpeza bem nas coxas, mas é muito cansativo, né? E É só para as pessoas muito entenderem, corrido. o helper, que é o ajudante, geralmente fica com as partes mais pesadas, né? E o dono do schedule, que é o dono da cartela de clientes, ele fica ali com aquela parte mais leve e a parte também daquela, né, de deixar tudo em ordem ali como o cliente quer, né? Isso aí, Mas isso aí. geralmente o ajudante sofre porque ele vai ficar com a parte mais pesada, que geralmente é banheiros, cozinha e E o que vacuum, sobrar. E o e que sobrar. vacuum. É, Exatamente. Se o dono de schedule ficar no telefone, sobra até mais do que isso, né? isso aí. Então, É mais ou então menos é só desse para o jeitinho. pessoal ir entendendo. E aí você chegou na Geórgia, né? Você trabalhou mais ou menos 6 meses como ajudante e depois você tomou a decisão de ter suas próprias casas. Eu trabalhei 6 meses com esse rapaz, e aí ele queria que eu limpasse as 4 casas e à noite ainda fosse limpar um office gigante com ele, que a gente acabava tipo assim 11 horas da noite. E não era esse o acordo era que eu ia limpar só as casas, mas aí depois eu fui aceitando ir ajudá-lo, porque eu ficava com dó dele ir sozinho, chegar tão tarde. E depois aquilo virou uma obrigação e ele já queria que eu fosse todo dia. Então, teve um dia que eu estava com muita cólica, que eu mal conseguia segurar de pé, e eu falei para ele: hoje eu não posso te ajudar porque eu estou com muita cólica, eu queria ficar em casa. E aí ele falou: ok, você fica em casa, mas a partir de segunda-feira você não trabalha mais para mim. Aí eu acho que ele achou que eu fosse implorar, não, eu falei: ok. Liguei para o meu amigo, o que me ajudou quando eu vi, falei: olha, fulano me dispensou, contei a história. E ele falou: não se preocupa que eu vou te buscar, te trago aqui para o meu apartamento e eu arrumo outro trabalho para você. E aí eu parei de trabalhar com ele e ele ficou louco, porque ele não achou que eu fosse sair assim de boa, né? Que eu fosse implorar para ficar. E aí ele teve que Ele arrumar. blefou, né? Ele É, blefou, só que você não é, engoliu. já tinha uma determinada experiência, então eu saí. Esse meu amigo me arrumou trabalho com outra pessoa, que foi uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, que era super paciente comigo, a gente trabalhava assim, era uma parceria super bacana. E aí eu fiquei com essa pessoa, eu acho que 6, 7 meses. Uhum. Eu fiquei trabalhando com ela. Então foi no total aí de 1 ano, você ainda como ajudante, né? Pegando a prática da limpeza. Comecei a trabalhar aqui em maio, e aí eu saí, eu acho que em setembro, em outubro, em novembro, foi mais ou menos isso. Aham. E aí, depois dessa pessoa que realmente te ajudou, e você, quando que você percebeu que ou tinha que mudar ou que você tinha que conseguir suas próprias casas? Quando eu era ajudante, eu já me treinava para um dia ter minhas próprias casas. Eu nunca fui Uhum. aquela ajudante, de fazer só ali o básico e ir. Então, eu já comecei a me treinar para ter minhas próprias casas. Tipo, se tinha a cama para fazer e a minha patroa ia fazer alguma outra coisa, eu corria para fazer aquela cama. Por quê? Porque eu queria aprender a fazer a cama sozinha, no mais curto tempo possível, porque eu pensava assim, o dia que eu tiver minhas casas, eu vou trabalhar sozinha, então eu já quero ter experiência. Então, às vezes eu falava para ela, não, você faz a cama daquele quarto, eu faço a do outro quarto, que aí a gente já adianta. Ou, às vezes, a gente chegava na casa, ela ia arrumar os produtos e tal, e eu corria e ia fazer a cama.
Quando ela chegava, eu falava, mas você nem me esperou, eu já tinha feito a cama. Então, eu fui me treinando na hora de limpar a cozinha, eu já prestava atenção em todos os detalhes, tentava fazer o melhor possível e o mais rápido possível, porque eu queria, eu vou ter minhas próprias casas, eu tenho que dar conta de limpar a casa inteira sozinha, então eu tenho que ser rápida. E aí eu comecei a me treinar, né? Só que, como você sabe, é muito complicado você conseguir as casas sem que você já tenha uma para te dar referência, né? Sem você já ter uma sementinha. Então, para mim era bem complicado. Eu consegui montar o schedule assim, uma por uma, porque eu precisava trabalhar com ela. Ela não tinha como eu trabalhar com ela e ainda limpar uma casa para mim. Então, foi E que isso na foi em época, 2012, né? 2012, Ou seja, ainda não tinha muitas coisas aí, você ainda tinha que lidar com, né, com boca a boca e, né, de um a um mesmo. E aí aconteceu uma situação assim bem, eu digo assim que foi Deus, né? Que na época chegou um amigo do Ricardo e aí ele estava atrás de uma carta de clientes para comprar. E aí ele deixou o anúncio lá na loja brasileira falando que que ele queria comprar um schedule, tal, quem tivesse algum para vender, deixou o número de telefone lá. E aí ele conseguiu comprar de uma pessoa, né, algumas casas, e ele ligou para o Ricardo e falou, Ricardo, eu queria conversar com sua esposa, porque eu e a minha esposa compramos o schedule, mas a gente não sabe nada, e a gente queria umas dicas, porque ela já trabalha, tal, sobre produto, aspirador, pano. E aí a gente combinou de ir lá, fomos lá num domingo de manhã. Aí a gente estava lá, eu estava mostrando, né, mostrando para ele na internet o tipo de produtos que a minha patroa usava, tá, os panos. Quando um rapaz ligou, falou assim, eu peguei o número do seu telefone lá na loja brasileira, eu estou vendendo 13 casas e queria saber se você se interessa. E aí ele falou, não, eu já comprei. E antes a gente tinha conversado, aí o Ricardo falou assim, rapaz, eu queria comprar umas casas para minha mulher, porque ela ganha muito pouco, e eu ganhava $400 por semana. Era fechado, sabe? Era o valor fixo. Ah, fixo. Então não importa É, se eram 3 ou 5 casas, é a mesma coisa. era fixo. A gente limpava em média de 2 a 3 casas por dia. Uhum. E aí ele falou, aí tá, né? Conversou sobre isso, ele falou, eu queria comprar algumas casas para ela ir montando o schedule dela, tal. Aí ele, a hora que ele falou no telefone, não, eu já comprei. Mas tem um casal aqui. Aí o Ricardo falou assim, deixa eu falar com ele aí. Aí o Ricardo falou, quanto que é as casas que você quer vender? Ele falou, $15 mil. Aí o Ricardo falou, aí ele falou, por que vocês não vêm aqui para a gente conversar? Aí o Ricardo falou, então tá. Aí ele passou o endereço, e aí o Ricardo falou, a gente vai lá conversar com ele, depois a gente volta aqui e conversa com você. Aí a gente foi lá, eu falei, Ricardo, o que a gente vai fazer lá? A gente tem dinheiro? Onde que a gente vai arrumar $15 mil? Aí ele falou, Verlene, eu tenho o meu 401k, se eu sair da companhia, eu posso tirar o meu 401k e a gente compra o seu schedule. Ele falou, mas como isso é para sua aposentadoria, como que você vai tirar o seu dinheiro? Ele falou, não interessa. Eu peço conta para o meu chefe e aí a gente pega o dinheiro e compra o schedule para você. Vamos lá conversar com o cara. Aí eu falei, nossa, mas e se o seu chefe não quiser te dar as contas? Eu peço de qualquer jeito. Aí a gente foi lá conversar com ele. Aí o Ricardo contou a situação, né? Ele falou, minha esposa limpa 2, 3 casas por dia, ela ganha só $400 fixo, e eu queria muito comprar o schedule para ela, só que eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho o dinheiro do meu 401k. Se eu pedir conta da companhia, eu posso pegar esse dinheiro. Aí o rapaz falou assim, mas você vai pegar a sua poupança, suas economias, mas é um investimento, né? Eu vou investir para ela. E você me espera? Aí ele falou assim, olha, eu trabalho com 2 ajudantes, porque o meu schedule é grande, eu tirei essas 3 casas que são muito grandes e vou vender porque eu quero trabalhar só com um helper.
e a outra helper saiu, então eu estou só com um. Eu preciso de alguém urgente já para me ajudar a partir da próxima segunda-feira. E aí eu poderia esperar se ela já fosse trabalhar comigo, porque aí enquanto você resolve a situação do seu dinheiro, ela vai trabalhando comigo, já vai conhecendo as casas, e aí a gente vê. Aí o cara falou, fechado, vou pedir conta da companhia. Aí ele falou assim, eu gostei de você, eu vou esperar. Eu senti uma energia, ele é assim todo místico, né? Ele, eu senti Aham. energia boa, eu vou te ajudar. E aí a gente saiu de lá, o Ricardo, já fomos direto lá na companhia, que o Ricardo trabalhava na Ryder, que é uma logística grande aqui nos Estados Unidos. E aí a gente foi direto lá, e aí ele já chegou lá com a bomba, quero minhas contas, porque eu quero tirar o dinheiro do meu 401k. E o chefe dele não queria de jeito nenhum. Você é louco, isso é para sua aposentadoria, você não pode tirar o seu dinheiro assim. Se você tirar o seu dinheiro, quando você aposentar, você vai ganhar menos, tal. E ele, não, eu quero. Você me demite, quando eu tirar o 401k, você me chama de volta. Aí ele fizeram assim, tipo um acordo, né? Aí ele bateu o pé, que não sei o quê. Ele falou, se você não me demitir, eu me demito, pego meu 401k e vou para outra companhia. Não interessa. Aí ele falou, não, então tá, Ricardo. Então, mas você aceita treinar outro motorista? E o Ricardo falou, claro, eu estou à sua disposição, eu só preciso do meu dinheiro. Eu treino motorista e a hora que tiver tudo liberado, que você me chamar de volta, eu estou aqui de volta. E aí ele fechou, ele falou, mas você sabe que vai levar aí até umas 4 semanas para liberar o seu dinheiro, né? O Ricardo falou, não, eu espero. Aí a gente ligou para o rapaz, né? O Ricardo falou, pronto, já me demiti, mas o dinheiro leva umas 4 semanas para sair. Aí ele falou, não, só que ela vai ter que ficar trabalhando comigo, né? Para substituir a outra helper. Uhum. E aí eu pedi as contas lá da mulher que eu trabalhava, ela ficou muito chateada, nunca mais falou comigo. Porque aconteceu tudo muito de repente, aí eu dei uma semana para ela encontrar alguém. E ela falou assim que eu teria que dar pelo menos um mês para ela conseguir uma outra ajudante. Mas eu não podia perder a oportunidade, porque ele não ia Infelizmente, também nos ficar me Estados Unidos esperando. não é assim também, né? Você Não dá, é? você dá o máximo de prazo que é possível, mas você não fica dando aviso prévio de 30 dias. Infelizmente, não é assim, né? Então, tem É. muitos donos de schedule que ficam chateados quando o helper sai, mas infelizmente nos Estados Unidos é rápido, as coisas são mais rápidas, então não tem como avisar com muita antecedência. Eu dei uma semana para ela, né? Eu falei, eu vou ficar com você essa semana, mas infelizmente a partir da próxima segunda eu vou trabalhar com outra pessoa, eu vou comprar as casas com ele, e aí eu já vou ter que ir. E desde essa época ela nunca mais falou comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, fui conhecer as casas, e Deus foi tão bom que com 2 semanas o dinheiro estava na conta do Ricardo, e aí a gente pagou e foi quando eu consegui o meu schedule. E deu o primeiro passo, né, para os primeiros clientes, né, que eram os mais difíceis. Sim. E deixa eu te perguntar, o idioma para você, porque eu faço muita enquete lá no Instagram, né? E muitas pessoas têm medo, têm pavor de falar com o cliente, né? Eu dei até algumas técnicas, como falar inglês no começo com o cliente, porque, por exemplo, eu sempre falei inglês, mas era aquele inglês engessado, né? Aquele inglês ali focado em um assunto só. Então, quando eu cheguei na faxina e vi aquele vocabulário, schedule, reschedule, né, o produto, tudo, eu fiquei em pânico. Então, eu fazia uns truques no telefone para a pessoa nunca falar comigo pelo telefone, sempre por mensagem. Então, então, tem muita gente que fica em pânico em pensar em criar uma empresa por conta disso. Como é que você lidou com isso no começo? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nem hi nem bye, nada, né? Eu estudava só pela internet e quando eu ainda era ajudante, como eu tinha aquele pensamento de ter o meu próprio business, eu comecei a intensificar o meu estudo, comecei a estudar bastante gramática, tanto que eu leio muito bem e eu escrevo muito bem. Eu não preciso traduzir nada.
a minha maior dificuldade, às vezes, é para falar, mas mesmo assim eu não passo fome, não. Me viro. E quando eu peguei as casas, teve cliente que perguntou se eu sabia falar inglês, né? Que se não soubesse falar inglês, que a pessoa não queria. E aí o rapaz falou, não, ela está aprendendo, ela está estudando, se você falar devagar, ela entende. Você pode enviar text message, ela sabe ler, sabe escrever. E aí eu peguei. E foi na prática, assim, eu fui aprendendo. E eu nunca tive medo de falar errado, de tentar, quando eu não entendi alguma coisa, pedir para o cliente repetir. E sempre falei, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu preciso aprender a falar inglês. Então, todos os meus clientes sempre foram muito pacientes comigo, falam bem devagar comigo, tanto que eu entendo assim 100%. Eu chego, converso assim, normal, como se eu falasse inglês fluente. Porque geralmente o americano tem muita paciência, né? Por Estados Unidos É, ter muitos estrangeiros, eles têm mais paciência até do que brasileiro, né? Que fica sim. ali E quando ele consertando vê que qualquer errinho. está interessado em aprender, eles têm paciência. Agora, quando é aquela pessoa que se fecha e fica com medo, aí eles se calam e pronto, né? Não puxa mais assunto, não conversa. Então, você não pode ter medo, você tem que demonstrar que você está interessado em aprender. Entendi. Não, então é esse recado que eu queria deixar também para o pessoal que não fala inglês ou tem inglês muito básico, é que você precisa dar esse passo sem tanto medo, porque senão realmente o medo te trava e por causa de um fator que seria a língua, você atrasa uma vida, né, de progresso que poderia já estar bem avançada. Então, quanto mais você coloca para frente, pior fica, mais tempo você vai levar para alcançar seus objetivos, né? Sim, tem gente que fala assim, eu estou aqui há 20 anos, não falo inglês e sempre me virei. Eu acho que esse não é o exemplo que, né, você tem que seguir. Você tem que pensar Exatamente. assim, tá, você está aqui há 20 anos, dependendo dos outros para tudo, né? Não é isso que eu quero. E o meu amigo, ele fala inglês muito bem, tal, tá aqui há bastante tempo, e ele sempre falava, você tem que aprender inglês, você não pode ficar dependendo dos outros. Você tem que aprender para poder se virar. E depois que eu casei com o Ricardo, também sempre foi mesmo, o Ricardo sempre me deixou fazer as coisas para eu poder aprender. E hoje em dia, graças a Deus, porque ele não lembra de muita coisa e eu tenho que resolver tudo na vida. Imagina se eu tivesse chegado aqui, tivesse me acomodado, porque ele falava inglês, tudo, deixado ele fazer tudo sempre e ter me acomodado. Como é que não seria hoje em dia? Com certeza. E você lembra qual foi sua maior dificuldade, no começo do seu schedule? Se foi a língua, se foram os clientes? Você lembra qual foi sua maior dificuldade? Olha, para falar a verdade, eu não tive muita dificuldade. Como os clientes sempre usam mais text messenger, sempre enviam mensagem, então eu Uhum. não tive dificuldade. No começo, a minha dificuldade era assim, eu tenho umas clientes que gostam de conversar, né? Então, Sempre tem. Principalmente as senhorinhas, né? As mais velhas adoram. as minhas, até as novas mesmo, eu tenho uma que tem dia que ela me atrasa tipo 30, 40 minutos. Eu tenho um monte de Chega, cliente no WhatsApp que não é mais cliente há muito tempo e elas mandam mensagem, a gente conversa até hoje. Então, assim, é, tem gente que realmente adora bater papo e fica, né, cria uma amizade, né, com você. eu acho que a minha cliente mais rica é a que mais conversa, sabe? Época de frio, ela chega com aquele litro de chá, que eu odeio chá, e aí ela chega ali e quer conversar. Então, no começo era meio apavorante, né? Depois eu fui Aham. acostumando, eu fui entendendo, ela foi falando cada vez mais devagar comigo, com mais paciência, e foi facilitando, foi Ah, ficando legal. tranquilo. Legal. Então, eu queria te perguntar mais uma coisinha. Qual você acha que é a diferença entre começar um schedule quando você começou lá em 2012 e hoje, em 2020, alguém brasileiro que acabou de chegar ou está iniciando aí, ou que já tem um tempo como helper e gostaria de iniciar? Qual você acha que é a grande barreira hoje em dia
né? Se a dificuldade é maior ou é a mesma. O que que você acha, né, de começar hoje, a diferença Eu desse acho que equipamento? hoje em dia é bem mais fácil, porque na minha época eu cavucava esse YouTube por tudo quanto era lugar para, sei lá, encontrar alguma dica, alguma coisa, não tinha. Verdade. Assim, até eu criar meu canal, criei meu canal em 2014, não se falava muito sobre faxina. Eu achei um único canal onde a menina falava sobre house cleaner e tal. Ela nem foi muito longe, logo ela acabou com o canal, mas não tinha muita coisa. Então, E aí depois que você eu criei. decidiu criar esse canal justamente por isso também, porque não tinha muita informação. Sim, sim. Aí, na época, quando eu vi essa menina falando e tal, eu falei, gente, é tão complicado, a gente não tem muita informação. Eu vou criar um canal e vou contar para as pessoas as minhas experiências para, né, ajudar essas pessoas a ter uma luz, aquela luz que eu não tive. Então, quando eu comecei, eu sempre fui, né, explicando algumas coisas, como é que fazia, contando as minhas experiências do dia a dia. E muita gente foi se espelhando, muita gente passava pela mesma situação, né? Então, a minha ideia de criar o canal foi justamente isso, ajudar o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que está chegando, a ter uma ideia de como que é o trabalho, né? Então, Uhum. até hoje, tem gente que me escreve e fala assim, nossa, Verlene, eu cheguei aqui há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e foi assistindo seu canal que eu aprendi, assim, muita coisa. E isso me deixa feliz, Com porque certeza. realmente a gente fica totalmente perdido, né? Aham, com Eu tive que ir certeza. aprendendo tudo ali na raça, eu não tive ninguém para poder, mesmo porque eu sou muito exigente. Eu não sou uma pessoa perfeccionista, mas eu sou exigente. Eu gosto das coisas tudo muito bem feitinha. Quando eu ouço alguém falar numa deep clean de 2, 3 horas, eu fico assim, pai do céu, numa deep clean eu fico 2 horas só no forno. Pelo amor de Deus, como que alguém faz uma deep clean em 2 horas? Não me convence, eu não Eu acredito. lembro que eu ficava vendo seus vídeos e eu falava, gente, eu nunca vou ser capaz de fazer uma limpeza assim. Eu via e falava, gente, não tem condições, porque assim, eu sempre morei sozinha, então eu sabia, como você disse, sabia limpar a casa no Brasil, mas quando chega lá, é totalmente diferente. Mas além disso, tem também a questão da personalidade para a limpeza, porque eu acho que tem gente que tem aquele, né, aquele tino ali pro detalhe, pro perfeccionismo na melhor das intenções, né, da palavra. Então eu via você limpando e falava, gente, é impossível eu limpar daquele jeito. Mas assim, existe toda, né, existe o padrão de limpeza, mas cada um vai personalizando a sua própria limpeza também. Sim, sim. Eu sempre fiz questão de fazer isso. Eu via os meus patrões, né, o pessoal com quem eu trabalhei, limpando, e eu falava, eu tenho que ser melhor do que isso aí. Eu tenho que fazer, não é possível, gente. Se fosse eu que estivesse pagando, eu ia reclamar. Não, o melhor é o Porque seu chão. O seu chão é uma coisa de louco. Para quem ainda eu, não viu vídeos da Verlene, dá uma olhada lá no canal dela, porque o chão, e eu ela tenho filma uma eu tenho uma cliente que é velhinha, né? Eu faço ela na sexta-feira. Toda vez ela fala: ninguém limpa o chão igual você. ninguém, ninguém. E ela tá doente, quem limpa o chão é o marido dela, né? Então, quando eu chego, a cachorrinha foi lá fora, tá tudo cheio de cisco, tudo sujo, tudo pisunhado. Aí ele chega e fala assim: a house cleaner aqui hoje está de folga, que é ele, né? Tá de folga. Eu limpo o chão, ele fala: eu não entendo. Você passa o mop uma vez e o chão já fica perfeito. Eu passo 3, 4 vezes e só piora as coisas. Olha, no começo, principalmente, eu sempre passava e voltava para ver, porque sempre deixava coisa. Então, assim, eu não sei qual é o seu truque, não sei se é o seu tino mesmo, mas fica, pelo menos no vídeo, fica muito perfeito. Então, é o tino para coisa mesmo. Eu acho que o segredo é você aspirar muito bem aspirado. Modéstias à parte, o chão que eu aspiro, dificilmente você acha alguma coisinha para trás, porque Sem eu preguiça. odeio fazer o mop e ter que ficar juntando cisquinho. É verdade.
E a gente, às vezes, fica... Por exemplo, a última casa, geralmente, é muito cansativa, né? Então, a parte do aspirador cansa muito. Então, geralmente, né, sempre pode ficar aquele restinho ali que prejudica a sua reputação na limpeza. E o meu, meus eu tenho aspirador de US$ 1.600, o Uhum, aspirador de chão. Meus aspiradores são muito potentes, é uhum, aspirador caro, é bag cara. Eu não gosto de aspirador sem bag, porque ele não me aguenta por muito tempo. uhum. Normalmente eles são muito fraquinhos, e a maioria das minhas casas tem cachorro, e quando eu aspiro, cara, pode olhar que tu não acha pelo, não. Eu aspiro, a minha cliente fala assim, meu Deus, às vezes ela chega, eu estou fazendo mapa, ela, você tirou os pelos tudo, eu vou aspirar, depois quando eu chego lá na porta, que eu olho para trás, os pelos estão tudo lá, não sei o que acontece. É verdade, mas o aspirador tem grande, grande papel, né, na qualidade Sim, da limpeza. sim, com Mas então, certeza. para a gente não prolongar muito, eu queria agradecer demais essa entrevista aqui com você, né? Você foi uma pessoa muito importante na minha vida de faxina nos Estados Unidos, né? Até antes dela, então que me deu também mais coragem para seguir esse passo. Então, para mim é um grande prazer e honra estar hoje fazendo essas perguntas para você. Obrigada, o prazer foi todo meu. Tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueçam. Qual o seu. Fala pro pessoal o seu YouTube de novo, o seu canal. Meu canal é Minha Vida nos Estados Unidos. Para quem não me segue lá no Instagram, meu Instagram é @Verlene Moura Ricardo. Estou sempre por lá, estou sempre postando alguma coisinha nos stories, tá? E aqui no meu canal tem bastante coisa, tem bastante vídeo, bastante informação, e é só você passar lá e dar uma olhadinha. Então é isso, gente. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. E obrigada, Verlene, por essa entrevista tão produtiva aqui para o pessoal que tá querendo, né, criar sua própria empresa de limpeza. Obrigada. Obrigada.